Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol. Eu sou a Nicole Gudaiol. Tô aqui com a minha irmã. Karina tá viajando. E nós temos um convidado super, hiper, mega especial. Uma pessoa que eu adoro de verdade, que tô muito feliz de tê-lo aqui. Tô tentando isso desde o primeiro episódio do Podcólogas. Eu queria ele aqui. Mas, infelizmente, ele não mora em São Paulo. Mora no Paraíso, né? E aí, tá só visitando a gente. Fermento, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Bom dia ou boa noite. Não sei que horas que o pessoal vai estar assistindo. Pô, muito obrigado por terem me convidado. Eu também queria muito vir, né? Se tem uma coisa que eu gosto é de ter conversas interessantes, né? Eu acho que eu nasci para fazer isso. Legal. E só que, né? Eu tô lá no Paraíso mesmo, né? Floripa é bom demais, mas que bom. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado. É muito diferente de estar em São Paulo, não é? É. Nossa, é uma qualidade de vida absurda que vocês têm lá, né? Eu gosto de ser chamada pra ir lá só pra ir lá. Não, é o simples fato de tu não ter que estar tenso com o celular na mão, assim, de tu poder gravar story na rua e tu saber que não vai passar alguém e... Sim. Ô, Fermento, pra começar, pra quem não te conhece, tá vendo aqui a primeira vez você no canal das meninas, Podcólogas, eu queria que você fizesse um Wikipedia da sua vida, assim. Se você pudesse fazer um resumão do que te trouxe até aqui. Aí a gente vai aprofundar nos assuntos. Tá, eu acho que... Eu sempre fui um cara muito curioso, assim, desde pequeno. Eu tinha Eu era aquela pessoa que se interessa por tudo, sabe? Uhum. Tanto que quando chegou no terceirão e eu tive que definir que faculdade que eu ia fazer e tal, eu sinto que eu tinha interesse por tudo, assim, desde medicina até física, matemática, mas o que eu mais gostava mesmo era física e matemática, né? Tá. Por causa da lógica e tal. Aí eu decidi que eu ia fazer engenharia civil. Só que na engenharia civil eu comecei a ir muito mal nas provas, assim, e perceber que eu não tinha aquela motivação para estudar, né? Vamos dizer assim, que aquela vontade, sabe? Quando tu tem vontade de fazer uma coisa? Não tinha. E daí não era igual ao ensino médio que tu faz qualquer coisa e tu tira, tipo, 8, Sim. 9, 10 e passa. Eu comecei, tipo, a tirar 0, 1, 2, né? Caraca. Reprovar nas matérias, daí tu vê, porra. E aí... Na engenharia civil, eu comecei a me envolver com atlética e comecei a organizar, fazer parte de marketing, organização de festa. E aos poucos eu fui percebendo que a minha motivação era entregar algo pro público, sabe? Tá. Eu editava os vídeos que iam pro telão da festa e preparava um espetáculo de dança. E a festa é tipo de 10, 15 mil pessoas. Caraca. Preparava um espetáculo, uma performance. Vamos botar uma moto em cima do palco, um barco e fazer uma performance do Titanic, assim... E isso ali, eu virava noites fazendo aquilo. Eu tinha um... Você tinha um tesão, uma paixão que era totalmente diferente do Totalmente, pô. E eu... Só que, pô, muito burro, muito novo. Só bebendo e droga e putaria na faculdade. Tu não para e olha assim, tipo... Cara, eu não tenho motivação pra isso, eu tenho muita motivação pra isso. Não, e até como ganhar dinheiro também, né? Porque às vezes você fala assim, é uma Exatamente. paixão, mas é um hobby, né? É um negócio assim, como que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui que também não é tão tradicional, né? Exato. Vamos pensar igual a engenharia, né? Porque, assim, a tua Como família... você vai falar isso pros seus pais, né? Como você vai falar então isso eu vou pros seus largar a pais? engenharia e vou colocar moto no palco. Isso. Ah, filho, parabéns, que bom. Pagamos escola pra você. Eu ia Isso. falar isso Exato. também, porque você tava meio que trilhando o caminho do sucesso, né? O que as pessoas reconhecem como sucesso, Aquela né? coisa quadrada. né? Assim, vou fazer até uma sempre fui bem faculdade. aberto, assim, porque meu pai e minha mãe, assim, eles sempre foram, tipo, cara, faz o que tu quiser. Ai, assim, que bom. tipo, desde adolescente, tipo, só estuda pra passar, porque a gente tá pagando teu colégio. Se tu não passar, tu vai pro colégio público. Mas, ó, faculdade a gente não Tava vai pagar, aberto. tal, tu tem que ralar. E seus pais fazem o quê? Aí meu pai e minha mãe são formados em educação física, mas eles são separados. Ah, e daí minha mãe que tem uma legal, vibe legal. mais Ah, artística, já é diferente. filosófica, assim, Tá. fez teatro, um monte de coisa e tal. Mas aí, na faculdade, eu percebi isso. Tá. Que, cara, eu tenho tesão nisso. Eu falei, cara, eu preciso fazer um canal no YouTube. Preciso fazer um negócio que eu vá entregar. Porque daí era aquela época, tipo, 2014. Aí 2012 que o YouTube começou a ficar forte, daí tu começa a ver um monte de gente ficando famosa, ganhando dinheiro com isso. Eu falo, cara... Aí você Eu fala, olhava isso é e possível, falava... né? É possível. É possível eu ganhar dinheiro com isso. Eu olhava e pensava assim, eu também conseguiria fazer o que o cara tá fazendo. Se bobear, eu faria melhor. E aí, com alguns amigos da faculdade ali, a gente decidiu começar o podcast, né? Isso demorou, né? Porque daí tu passa por aquela fase de entre tu querer fazer um canal e tu conseguir vencer o perfeccionismo, e eu quero a câmera, e eu quero a luz, e eu quero um monte de coisa, até tu conseguir fazer mesmo, demora, né? É. E aí,
Quando veio a pandemia, olha só quanto tempo passou com isso na minha cabeça, assim, com esse negócio martelando na minha cabeça, de preciso fazer algo pro público, porque o público gosta e preciso entregar. Isso foi martelando, que culminou no surgimento do Sem Groselha Podcast só no final ali da pandemia, assim, 2000 e... Deixa eu pensar, a gente tá em 2023, 2021, por aí. Então demorou... Nossa, demorou, então. Todo esse tempo, mas isso martelando na minha cabeça há anos. E eu, tipo, na faculdade, tipo, não fazendo as matérias direito, tipo, arrastando com a barriga e só pensando nisso, só que tu fica meio que preso, né? O perfeccionismo, ele te paralisa. Sim, mas acho que também isso é muito comum em transição de carreira, né? Você não concorda? Né? Assim, pra pessoa tá seguindo um caminho, aí você fala assim, putz, não é isso que eu quero, vou mudar. Até você realmente ter essa transição de falar assim, não, agora eu vou mudar mesmo, vou começar a fazer outra coisa, é muito difícil, porque são muitas barreiras psicológicas que você tem que vencer. Você até sabe o que você tem que fazer, mas você fala, putz, eu já tô há tanto tempo fazendo isso daqui, será que não é melhor eu continuar nisso daqui para você conseguir vencer isso? Porque a maioria das pessoas pensa, nossa, já fiz 3 anos de faculdade. Ah, vou me formar pelo menos, isso, né? Isso, eu já tava nessas. Aí você fala assim, já que eu já me formei, eu vou em paralelo fazer alguma outra coisa, mas vou garantir aqui o certo, né? Então vou trabalhar, vou conseguir um estágio aqui, vou fazer... Aí, já tô trabalhando há tanto tempo também nessa empresa, acho que eu vou continuar. Então, muitas vezes as pessoas continuam seguindo um caminho que elas não estão felizes, mas porque tem medo do novo, porque é difícil mudar, enfim. E sabe como se chama isso? Como? Escalada do comprometimento. Quanto mais você se compromete, mais você escala. E quanto mais você escala, mais você se compromete. Mais então, você difícil tá num largar. relacionamento horroroso. Mas faz 10 anos. Aí você fala, poxa, faz 10 anos que eu tô com essa pessoa. Eu vou largar agora? Já total constituí diferente. família, já não sei o quê. Aí você fala, eu investi 10 anos da minha vida nisso aqui. Eu vou largar agora? Não, você terminar um Aí namoro você é muito entrou, diferente sei lá, terminar um em noivado. um projeto. Aí você já colocou 60 mil reais. E não retornou. Aí chega outro cara pra você e fala assim, vamos colocar 5 mil nisso daqui que vai retornar 10. Aí você fala assim, não, mas eu vou pegar esses 5 mil e vou pôr naquele projeto que eu já pus 60. Porque eu já pus 60 ali. Então, é mais difícil de você pegar, deixar e falar assim, E a gente entra nisso o tempo todo. E isso é uma coisa comum dentro da psicoterapia de queixa de paciente, mesmo que você tem que trazer consciência e falar, você tá vivendo uma escalada do comprometimento. Então, você precisa ver o quanto que o seu comprometimento tá te fazendo escalar ainda mais isso, para que você possa realmente ter uma decisão que seja consciente. E não algo que você tá fazendo ali só porque você já começou a fazer. Porque é difícil, né? A partir do momento que você falou, estou namorando, aquilo tem um peso muito grande. É diferente de você largar uma ficada. Inclusive o compromisso social, né? Tipo... Também, Sim, que eu acho que pessoal. pesa pra caramba. Eu assim. acho que é um dos que mais pesa, pesam. pô. É. Porque a galera até... Espera de você alguma coisa, né? Tipo, a galera... ele abriu uma empresa nova. Aí ele abriu outra. Aí ele abriu outra. E aí a pessoa fica tipo... E eu acho que na internet isso tem um peso maior, porque tá todo mundo assistindo, Todo né? mundo. Então você vê assim, eu vou abrir um canal. Tá todo mundo ali esperando ou o seu sucesso ou o seu fracasso. E às vezes vai demorar até chegar ao Nossa sucesso, Senhora. né? A gente vai Sim. falar disso. Posso te contar uma coisa muito pessoal, assim? Mas o primeiro convidado do Sem Groselha que eu assisti foi o Wesley, né? Eu tinha visto o Wesley no Lutes, foi uma paciente minha que me indicou o episódio. Ela me falou, assiste esse cara aqui, eu achei muito legal, interessante a entrevista dele. E aí eu comecei a seguir o Wesley e o Wesley postou que ele ia no Sem Groselha. E quando eu vi a foto do Wesley no Sem Groselha, eu falei assim, cara, eu vou nesse podcast só por causa da groselha caindo. Eu fiquei apaixonada por aquele slogan, por aquele é ótimo design e pelo nome. E eu falei assim, eu tenho que ir nesse porque eu quero a minha foto com a groselha caindo. Assim, aquilo virou um negócio pra mim de visualização. Eu achei sensacional. Da onde que veio a ideia do nome? Porque, tipo assim, sem groselha todo mundo sabe, né? O cara fica Nem falando todo umas mundo sabe, groselhas. pô. Tem gente que não conhece a gíria, mesmo. pô. Pô, eu Vocês adoro, vocês eu são acho daqui faz tempo, né? sensacional. Eu achei, aquilo me pegou de um jeito que eu assisti todos, assim, eu ia treinar, eu vi todos, você sabe, eu já te contei isso, e eu adorava quando era seu. Você falando, Fermento responde. Nossa, eu adorava. E adorava quando você começava a entrar com o Ramon naqueles negócios, nada a ver, de toque de pensamento e não sei o que. E aquelas viajadas, assim, eu
ficava apaixonada. E aí eu sempre mandava mensagem pra ele e tal. E quando eu fui no Lutz, ele falou: e aí, quando foi no Lutz? Como foi no Lutz? Aí eu falei: pô, foi sensacional. Ele falou: então vamos marcar o Sem Groselha. Aí eu, ai, não acredito. Tipo, vai ter minha foto com a groselha caindo. E vai ter mais uma, hein? Spoiler, né? Vai ter mais. Não, mas... Como surgiu o nome? Cara, isso aí foi ideia do Ramon. O Ramon, a gente tava pensando no nome, né? Fizemos um brainstormer e eu não queria Sem Groselha, pô. Eu queria, não tipo... queria. É que eu achei que ia ser mais fácil a gente crescer se a gente fizesse algo, tipo, regional. Se a gente... Eu era burro. Tá. Né? A gente... Meu Deus, 2 anos a minha cabeça mudou muito. Mas eu pensava que a gente tinha que fazer algo tipo Floripa Podcast. Tipo, ser referência de Floripa, porque daí o convidado vem e tal. Só que aí a gente começou a idealizar mais o projeto, a gente percebeu que, cara, na internet não existe barreira territorial. Total. Então ia ficar um negócio que a gente ia ficar preso, Você ia porque a galera ia limitar. assistir e ia ficar pensando, tá, mas os caras vão ficar falando igual manezinho, né? Que nem gosto de sotaque de mané. E vão falar de cultura local, porra, daí fica uma bosta. Tipo, tá, cultura local é legal, mas limita. O que tu quer assistir um podcast falando de pescar tainha e não sei o que, sei lá o que tem em Floripa. E aí o Ramon, não, vamos nesse. Daí a gente fez uma consulta com os amigos, assim, a galera aderiu bem. Daí a gente já pensou na identidade visual, sem groselha, groselha escorrendo. Aí fomos fazendo acontecer, velho. Mas o começo, Jesus Cristo. Vocês começaram assim... Como é que eu vou dizer? Tipo, tu não começou o podcast do zero, vamos dizer. Não, tu já eu é a só Nath. comecei Tu já referência. porque eu já tinha ido. E aí a Ká me ligou e falou assim: Nath, eu tô afim de fazer um podcast. E eu já tava afim de fazer um podcast, mas, quem sabe, um dia e tal. E aí, quando ela me ligou, eu falei, pô, com uma sócia fica bem mais fácil, porque dá pra dividir custo. Porque uma questão é que é um investimento, né? Ainda mais no início, quando você não tem nenhum patrocinador, nem nada. Aí eu falei, se eu tiver alguém comigo, eu vou conseguir dividir esses custos e vai ser melhor. Mas sim, já foi bem mais fácil, porque quando eu chamava os convidados vinham porque tinham me visto em algum lugar. Eu acho que é isso que então, ele quer por falar. exemplo, o Gui, quando eu chamei, ele me respondeu na mesma hora. Na mesma hora, ele ia, fala, Nath, não sei o quê. Outro dia eu chamei o Fausto, sabe? O Fausto, que ele é gigante na internet, Eu é não um conheço. humorista. É. E aí a mesma coisa, ele, aê, Nath, vamos, não sei o que e tal. Mas eu falei, é só porque a pessoa já viu em algum lugar, já foi em algum lugar que eu fui, não sei o Tem quê. dois Então caminhos. conecta muito mais, é bem mais mas tu fácil. é famoso também, né? Ô, super famoso. Mas ela tu começou tem a uma ficar audiência, depois tu tem. de nos podcasts, né? Acho que deu uma boa alavancada depois que ela começou a ir. Por exemplo, Sim. no seu, Facilita. deu uma Mas escalada. o nosso, a barreira era, tipo, muito difícil, porque a gente não era Zero absolutamente conhecido. ninguém. Eu criei o meu Instagram, tipo, eu tinha um Instagram, tipo, de 2.000 seguidores, sei lá quando eu era. Aí eu criei um Instagram novo, porque eu falei, cara, eu vou assumir o Fermento como personalidade e tal. Tá. E criar o Sem Groselha. Cara, tipo, do zero absoluto, velho. Tipo, do zero. 0 inscritos. E falar, tá, vamos. Cara, é muito desafiador isso. É E muito você difícil. já pensou direto em fazer podcast ou você tinha pensado em fazer um canal sobre outras coisas e surgiu o Na podcast? faculdade tinha essa ideia de fazer o canal sobre outras coisas, só que como era um projeto sozinho, eu fiquei travado no perfeccionismo. Tá. E eu não conseguia. É muito difícil tu se comprometer contigo mesmo. É muito fácil se desrespeitar. Aham. Tu desrespeitar quando tem outras pessoas envolvidas, quando já tem uma audiência, né? Quando tem exposição pública, mais fácil. Mas se é um projeto que só depende de ti, é mais difícil. E é legal quando você tem pessoas com personalidades diferentes, né? Porque às vezes um é o acelerador e o outro é o freio, né? Então você tem alguém que acelera e vamos do jeito que tá, e tem outro que fala assim, não vamos também tão ruim assim, Tão né? avacalhado. Tipo, peraí, vamos fazer um pouquinho melhor e tal. E tem um outro que é assim, se você for muito perfeccionista, não vai sair. Então é aquele melhor feito do que Isso. perfeito, né? Então uma Tá, hora tem que inclusive sair. tá escrito assim, eu tô fazendo terapia, né? A minha psicóloga me fez escrever embaixo do meu monitor que eu trabalho assim, melhor feito do que perfeito. Porque eu você sou tem essa questão do perfeccionismo. Muito. Eu sou muito exigente com tudo, eu sou muito chato, pô. Muito. Assim, num nível... Meu Deus. Que às vezes Cara, eu perco muito tempo com uma coisa realmente que vai ser insignificante que a pessoa não vai ver, Pronto. sabe? Tipo fazer um meme. Tipo fazer um meme, mas os memes não são Eu eu que adoro fiz. os memes. Não sou eu que Eu faço. acho tem super que- legal os memes. Mas... Tipo eu assim, vou- enquadramento de câmera, isso aqui não tá bom. Vou dar um isso aqui, não exemplo sei o que eu fiz outro dia. Eu fui solicitar o verificado do Instagram. Aí ele pede que tu tenha uma foto mais frontal, né? Que apareça teu rosto pra poder validar os documentos e tal. Aí eu pensei, cara, preciso trocar de foto do Instagram. Isso era 7h30 da noite.
Aí eu já deveria, umas 8, já deveria estar desligando as luzes, me preparando pra ir dormir. Mas eu falei, não, eu vou ligar as luzes aqui do estúdiozinho que eu gravo as aulas e vou tirar uma foto rapidinha. Cara, eu fiquei 5 horas pra conseguir tirar uma foto, editar, que ficasse do jeito que eu gostava. E quando eu troquei a foto do Instagram e botei essa, eu simplesmente odiei, pô. E agora eu tô por 30 dias bloqueado com uma foto que eu odeio. Mas qual que é o resumo? Eu perdi 4 horas por algo que eu não precisava fazer. Eu tinha um monte de foto que eu poderia colocar que seria boa, mas eu quero a foto perfeita, que não existe, simplesmente me fez perder um tempo de vida absurdo, tipo que eu poderia, essas 4 horas eu deveria estar dormindo, né? Esse horário. Por uma besteira, cara. Tipo, um perfeccionismo absurdo que simplesmente fez a coisa ser errada. Tem animações, por exemplo, do Sem Groselha, que a gente tinha um outro projeto que, antes do projeto se validar e a gente saber se vai acontecer, eu fiquei fazendo toda a identidade visual de algo que nunca foi ao ar. Eu perdi, tipo, 2 semanas de trabalho pra fazer um negócio perfeito e nem foi ao ar. Sabe? Eu faço muito essa questão de uma procrastinação ativa fazendo coisas que eu gosto. Tipo, eu tenho que gravar uma aula, mas eu sei que dá trabalho e tal. Não, eu vou fazer uma faxina no quarto. Mas quanto tempo vai levar essa faxina? Minha faxina no quarto leva 7 horas, 8 horas. Eu pego uma faca, eu vou limpar as frestas. Eu sou chato, sim. Eu tô lutando com isso, velho. É difícil. Alguma dica? Beira até um toque, assim, né? Como se fosse, tipo, uma personalidade obsessiva-compulsiva. Mas eu vou te dizer que não chega a isso. Olha o meu raciocínio. A minha psicóloga me ajudou a rastrear por que isso acontece. Porque por eu ter as oscilações de humor da bipolaridade, que a gente vai falar disso, eu não sei quando que eu vou estar naquele estado que eu quero fazer as coisas novamente. Eu posso estar desanimado, ou eu posso estar tão ativo que eu não consigo fazer nada, né? Tu fica tão ativo. Quando eu tô num estado perfeito, em que eu consigo fazer as coisas, eu quero matar elas. Sabe? Eu vou fazer a faxina, eu quero fazer a faxina e matar, porque eu não sei quando que eu vou estar disposto mentalmente. Isso leva também a um perfeccionismo, sabe? Cara, é quase que uma prisão mental muito ruim. Mas eu até me perdi onde a gente estava. A gente tava no podcast. Você acha que o fato de ter os sócios e a terapia te ajudaram? Nossa, está totalmente. te ajudando a combater mas hoje você não tem mais sócios, né? Hoje eu não tenho mais sócios. Saiu. Eu queria saber, assim, quando você percebeu que começou a dar certo? Assim, teve, assim, um ponto que você falou assim, putz, tá dando certo agora, vamos seguir. Cara, eu acho que, assim... É até ruim falar isso, porque não é todo mundo que vai fazer as coisas e vai dar certo. Mas quando começou, assim, o primeiro dia que eu sentei na mesa, eu tinha 100% de certeza que ia dar certo. E que eu nunca mais ia fazer outra coisa da vida. Top. Tipo, que eu ia... Se você acabasse... queimou a ponte, né? Você falou... Isso, queimei os barcos. Não tem como Eu voltar. sabia que eu ia... Se não desse certo aquilo ali, eu ia continuar no YouTube e fazer, porque... Cara, eu senti que eu nasci pra fazer aquilo. Porque... Essa coisa da infância, de eu me conectar com essa curiosidade natural que eu tinha por todos os assuntos, facilitava muito isso, sabe? Tipo, eu genuinamente tenho curiosidade pelos assuntos que eu levo lá. Então isso fica muito gostoso pro convidado ser entrevistado, né? Uma conversa. E muito gostoso pra mim, porque eu tô tendo prazer, literalmente, conversando. E a pessoa tá tendo prazer por expor o conteúdo dela. Então... Nesse momento, eu, tinha certeza que ia ser isso. Mas aí a gente se programou pra fazer pelo menos uns 6 meses. Pra depois avaliar se tava dando certo. Porque o YouTube demora. Sim. Demora. Até uma dica que eu dou, tipo, pra todo mundo, assim... Tu vai dar certo alguma hora. Só que tu tem que continuar fazendo. Porque nas redes sociais, o algoritmo ele vai ficando inteligente e ele vai encontrar quem gosta de ti. Certo. E vai começar a juntar a galera que gosta de ti. Cara, eu sigo umas pessoas, tipo, bizarras. Eu sigo um cara que fala... Sou eu de novo. É um cara que faz escultura de... Cara, é muito engraçado esse cara. Mano, o bicho tem um público sinistro. Aí tu olha... Se tu olhar pro conteúdo dele, tu pensa assim... Cara, quem que vai seguir esse cara, até velho? aqueles caras de bolo que fazem... Nossa, tem uns que são... E aí você entra, Cara, o cara tem 14 milhões. Aí você fala... Nossa, confeita bolo. Tudo bem, é o confeiteiro de bolo. Mas tem quando ele 14 começou, milhões de também nem era pessoas que mas gostam. talvez ele pensasse assim, nossa, só quem vai me seguir é quem gosta de cozinhar. E de repente nem é, Eu acho né? que às vezes a pessoa, Só até quando confeiteiro. começou, ela pensa assim, vou voltar pro meu público pra dar aula. De repente, de confecção e tal, né? De confeitaria. E aí, quando ele vê, tem uma galera, porque é curioso. E como ele faz uns negócios, né? Tem umas mulheres que cortam o bolo com uma faca e ela vai e corta a faca, porque a faca é de bolo. Exato. Eu fico Cara, louco é com esses surreal vídeos, esse negócio. É tipo, muito legal. Só que é isso, tipo...
a audiência, ela não existia quando esse cara começou. Quando esse cara começou, ele nem devia fazer uns bolos tão loucos. Mas a audiência vai construindo e tu vai tendo mais recursos, tu vai melhorando teu produto. Então eu acho que, tipo, meio que o segredo do sucesso na internet é fazer a mesma coisa há muito tempo e ir lapidando que vai dar. E a gente foi fazendo isso. Cada episódio foi melhorando. Tinha episódio... Mano, os primeiros episódios da vergonha, até fiquei com vergonha quando tu falou que tu assistia muitos do começo. Nossa, eu adorava. Eu adoro, sabia? Porque eu acho espontâneo. Sempre foi muito espontâneo. Não sei, minha opinião, até, por favor, fale a sua pra gente entrar aqui numa discussão. Você também, Ni. Eu acho, tá? Se eu tivesse que falar qual que é o segredo do sucesso na internet, eu diria que é seja você mesmo. Isso, autenticidade. Eu acho. Eu acho que é o que... Porque todo mundo que eu vejo, que eu considero como uma pessoa de sucesso na internet, cada um tem aquele... E a pessoa é aquilo. Isso. Né? Ela não fica meio que fazendo personagem. Você vai ver, até os humoristas, o cara é engraçado na vida dele, né? Você vai ver, tipo assim, o cara é aquele cara que tudo ele faz piada. Sei lá, o cara vê um pão, ele consegue tirar um negócio engraçado de pão, de uns negócios. E eu gostava muito, porque eu sempre achei muito autêntico, assim. E eu pensava assim, pô... Eu queria chegar num nível que eu não tivesse vergonha de falar sobre número 2, fazer número 2 na internet. E vocês tinham isso. De tipo, foda-se, sabe assim? Isso foi natural, assim. Mas eu sempre digo isso também, que o segredo do sucesso na internet é autenticidade mais exposição constante. Tu ter muito conteúdo... sendo tu mesmo, porque o algoritmo vai encontrar quem gosta de ti. Ele vai encontrar, tu só precisa postar. Mas sabe que alguém vai gostar. Desculpa, eu acrescentaria algo também, que a gente estava falando do começo. Porque muito se fala assim, vou trabalhar na internet. Qual que é o perfil de quem trabalha na internet? A pessoa que se comunica bem, que se expressa bem, que é autêntico, mas que às vezes é Eu bonito. acho que não tem perfil. Então, mas também o que eu acho... Mas normalmente as pessoas pensam isso, né? Eu não vou porque eu não falo bem. Porque eu não sou bonita. As pessoas veem isso como barreira. Mas eu acho que, na verdade, o que faz você ter sucesso é a sua mentalidade de saber que a coisa vai ficar ruim por um período e mesmo assim você vai continuar. Porque ninguém vai falar pra você assim, Fermento, daqui 4 meses vai dar certo. Por 4 meses você vai falar sozinho. Você não vai ter convidados bons, as pessoas não vão te dar credibilidade, você vai ficar falando com ninguém, você vai abrir no ao vivo, vai ter 3 pessoas te assistindo. E você não sabe até quando isso vai persistir. Porque se eu falar que são 4 meses, tudo bem, seu cérebro vai falar, beleza, 4 meses, tá bom, estamos chegando, eu tenho minha meta ali. Agora pode ser que demore de repente 1 ano, 2 anos. Pode ser que nunca dê certo. Pode ser que nunca dê certo. E você ter essa constância, porque às vezes as pessoas falam assim, você tem talento, você devia trabalhar com isso e tal. E no começo você tá no gás. Você fala, vai dar certo. Quando você falou, eu sentei aqui e falei, vai dar certo, não tem como dar errado e não. Só que daí, quando a coisa não vai funcionando, você vai meio que perdendo a motivação, acho, né? Porque daí, ainda não tenho um número X de seguidores, meu engajamento ainda tá baixo, não sei o quê. E você persistir mesmo assim, é aí que você chega no sucesso. Eu acho que sim, né? Que é a tal da constância, foi o que você falou, exposição constante. É a constância, é a mesma coisa da academia. Você não vai treinar hoje e ter um resultado e vai chegar em casa e vai falar, nossa, como eu mudei. Mas você acorda no dia seguinte e vai, você acorda no dia seguinte. E aí, qual que foi o momento que você mudou? Foi aquela marretada ou foi as 99 anteriores que você deu que fizeram com que a pedra abrisse, né? É que a gente vive uma ilusão por causa das redes sociais, porque na rede social tu só vê o topo do iceberg sempre. Tu só tá vendo o topo do iceberg das pessoas o tempo todo. Aí tu vai criando uma ansiedade de tipo, eu tô atrasado, ou de todo mundo fez e parece fácil. Porque daí, hoje em dia eu recebo tipo mensagem da pessoa tipo, cara, do nada. Tipo, tá aí do nada. Pô, tá na Porsche Cup. O Porsche Cup foi o auge, né? Foi muito massa. Mas, tipo, tá aí do nada. Que do nada, velho? Tô 3 anos... Meu Deus, mano. Todo dia, no começo, né? Era literalmente... Tinha 5 pessoas assistindo e 3 era o meu computador velho e 2 celular velho que eu deixava em casa. Mas ninguém assiste aquilo. Então, e pra você conseguir motivação daí é o mais difícil. É o mais difícil, pô. Porque mas o pessoal fala mesmo do nada, né? Do nada. Do nada. Sabe o João, o irmão do Thiago Schultz? Sei. Aí ele pegou e eu postei uma foto no Lutz, né? A segunda vez que eu fui no Lutz. Aí ele falou assim, caraca, Nath, do nada você secou.
Tipo, ele mandou, ele falou assim, nossa, você secou muito, do nada. Eu falei, do nada, João, tô de dieta desde novembro do ano passado, velho. Tipo, eu não como um chocolate faz anos, tipo, como assim do nada, sabe? Aí ele, sei lá, vi sua foto e falei, nossa, do nada ela secou mesmo, tipo... É porque eu acho que como a pessoa fica um tempo sem ver, aí chega, de repente, né? O Instagram também não entrega tudo, e quando você segue muita gente, Sim. enfim... Eu acho que ele bateu o olho, viu uma foto minha antes, aí ele viu outra, chegou aquela foto, ele falou assim, nossa, e ele me mandou mensagem e eu achei engraçado. Eu falei, pô, do nada, vai contar você ficar de dieta todos esses meses pra você ver, alguma coisa acontece, né? Não, é exatamente Não é isso. do nada, Não é do né? nada. E falando nisso, que as pessoas, elas assistem o espetáculo, mas não vê o ensaio, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores, assim, do processo. Como que você seleciona os convidados? Tá. Você eu faz ia uma te perguntar pesquisa? isso também, de Como que seleção. funciona, assim, pra quem não... Isso aí, eu até outro dia eu tive que ser meio grosso no Instagram, velho, porque eu não aguentava mais gente se convidando. Pô. Queria saber. Mano, é absurdo. Tipo, hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente tá... Aham. No começo era o contrário, ninguém queria ir. Tipo, Menos eu. Não, mas você já foi, já era... tu já, tipo... Era é, bom, quando eu fui- já. Eu já não era lembro muito qual bom, episódio né? que era o teu, mas era tipo 50 e poucos, alguma É. coisa assim. Deve Não. ser. Tipo, no episódio 3, 4, assim. Aham. Cara, pouca gente queria ir. A galera nem sabia direito o que era podcast, né? Não Sim. tinha tantos. Tinha só o Flow e tava começando o Podpah. Então, hoje em dia, o meu requisito, que eu acho eles muito bons, né? Eu tenho eles bem fundamentados. O primeiro é, se eu entro no Instagram da pessoa e eu sei o que ela faz, tipo, em 3 segundos. Tá. Sabe? A pessoa tem que respirar o conteúdo. Esse é meu principal requisito. Certo. A pessoa se convida pra ir, às vezes. Eu abro o Instagram dela, eu entro, eu não sei o que ela faz. Não tem uma bio que descreva assim, ó. Sou Isso. psicóloga, terapia cognitivo-comportamental. Pá, assisto os destaques. Bum, destaque, blá, blá, blá. Eu entro no perfil da pessoa e daí eu olho assim, a pessoa... Pô, uma foto com um carro, uma foto com um cachorro, não tem um post de conteúdo... Aí eu já saio. Aí eu entro, às vezes tem post de conteúdo. Mas daí eu abro os stories. Cara, eu sou bem chato. A pessoa não postou story naquele fim de semana. Cara, eu já fico assim, tipo... Cara, tu tem que respirar aquilo, velho. Tu tem que fazer aquilo todo dia. Aí eu abro os stories. Se tem um negócio, tipo... day off, não sei o que, beleza. Ok. Mas às vezes abre os stories e tem, tipo, só uma besteira. Tipo, nada a ver com o conteúdo. Tipo, a pessoa é psicóloga. Tô usando o exemplo de psicóloga porque tem muito. A pessoa é psicóloga, mas daí nos stories dela tá, tipo, um stories, tipo... Da castanha. Comendo aí, uma sei lá. castanha. Cara, cadê o conteúdo, velho? Eu quero levar alguém que respire o conteúdo. Esse é meu principal requisito. Segundo requisito, eu tenho interesse no assunto. Eu, Acho que isso é genuinamente. muito Porque tem um monte de assunto que eu não tenho tanto interesse. Então, Aham. eu vou levar Não flui lá. tanto, né? Você não tem muita curiosidade em saber. Tipo o que a negócio de pessoa ET e tal, né? Isso aí eu tenho. Então. Eu acho que você tem que gostar. Tem que Porque gostar. eu já me falaram de um convidado muito grande, mas eu falei, meu, eu não manjo Mas tu não nada tem, disso. O que eu vou perguntar pra esse cara? Eu nem sei o que perguntar. Tipo, vou falar do que com ele? Por isso de que a gente ET, acaba até sabe? dispensando gente, às vezes, que é muito famosa. Só que, mano... Eu não tenho interesse tipo, genuíno. cara... sei É porque lá. eu não sei falar, sabe? Aí eu pensei assim, o cara vai lá, ele tem um monte de coisa pra ser explorada. E aí eu vou perguntar o que? ET existe? Tipo, tá, pra mim existe, por causa disso, tá. E segunda pergunta. Acabou o podcast, Não meia hora. tenho, sabe? Aí eu falei, cara, você sabe? Ela falou, meu, não sei. Porque é mó legal quando você pega, às vezes eu vejo uns cortes, eu falo assim, nossa, a pessoa foi genial de fazer essa pergunta. Mas é porque ela gosta. É porque ela gosta. É difícil fingir O cara tava interesse. entrevistando uma mina aí de realidades paralelas. Aí eles estavam falando de um negócio de ir pra uma realidade onde você é expulso e não sei o quê. E era mó interessante, assim. Brisa forte. Me prendeu o corte. Mas eu falei, pô, o cara tinha que saber que existe isso daí, que tem esse lugar, que não sei, pra mina explorar e falar disso. Eu nem saberia. É porque senão tu não... eu acho que tem um momento durante a conversa que tu chega, tipo, no elixir do papo, assim, sabe? E tu só consegue chegar lá se tu tiver... Mergulhado ali, interessado e... Senão não chega, pô. Senão fica um papo superficial, assim. Eu tenho isso muito na mesa, assim, quando eu tô lá, assim, chega um momento, assim, que eu entro quase num êxtase, sabe? Tipo, eu até sinto... Cara, eu sou meio maluco da cabeça, assim, mas eu sinto, tipo, até a visão mudar, assim, sabe? Tipo, eu olho pra pessoa, assim, Da tá, hora. tipo, diferente, assim, o negócio, assim. Eu sinto que, tipo, tá um clima, assim... Eu sou fã de Harry Potter, e daí no Harry Potter tem uma ampulheta lá que afere quando o papo tá interessante na sala do Dumbledore. Eu tenho a sensação... E daí o tempo passa normal, e quando o papo tá interessante, o tempo começa a passar mais lento. Eu tenho a sensação que acontece isso quando E eu tô... acontece mesmo. Porque você sai de lá, você fala assim, meu,
Eu Uma passei outra visão, 4 horas aqui, só que pra você é como se fosse 2 horas. Isso. De tanto que não sei o quê, e o que a minha mãe mais gostou, assim, assistindo, ela falou assim, nossa, aí ele ficou muito encantado com as perguntas, porque quando o pessoal começou a mandar as perguntas, e a gente fez mais 1 hora só de perguntas, e aí você fala assim, isso aqui tá sendo uma consultoria, tinha que cobrar por isso, e não sei o quê, tá? Tipo assim, a sua empolgação com as respostas que eu tava dando pro pessoal que tava assistindo, a minha mãe achou o máximo. Ela, nossa, você viu como ele ficou feliz quando você tava respondendo as perguntas? Porque você fala, não, isso aqui é uma consultoria gratuita e não sei o que e tal. E aí eu acho que você entra mesmo num mergulho profundo que a gente tá lá, a gente não sente. Você fala, meu, passei 2 horas passa aqui. Voando. Por isso que esse segundo requisito tu tem interesse. Aí, terceiro requisito, né? Voltando para. Eu tô bem organizado também, tá? Pô. Obrigado, Tamires, minha psicóloga. O terceiro, daí eu começo a avaliar, tipo, a relevância da pessoa. Mas é sempre em terceiro. Porque já aconteceu de eu olhar pra uma pessoa que tinha essas duas características, tipo, de eu ter interesse e de eu achar que a pessoa tá muito preparada, mas ela ter, tipo, 2.000 seguidores, e eu levar lá, a pessoa explode. Já aconteceu mais do que uma vez. Porque eu enxergo na pessoa, tipo, cara, ela respira aquilo e é interessante. Ela só precisava de uma oportunidade. Só precisa de uma oportunidade. Cara, e já aconteceu da pessoa sair, tipo, de 2.000 pra 100.000 seguidores, tipo, em 1 mês, 2 meses. Por causa do podcast, velho. Eu fiz 6.000 no final de semana. No final de semana. No final de semana. Eu fui, era uma quinta, e aí eu fiquei um tempinho, né? Eu fui e voltei no dia seguinte. Aí no domingo eu tinha mais 6.000. Assim, pá, dormi e acordei com 6.000. Do nada. Do nada. Foi por causa do episódio. Muita gente falando. Nossa, eu te assisti, eu vi, eu assisti, eu vi. Mas falam até hoje do episódio. Tem muita gente que chega pra mim e fala, eu te conheci no Sem Groselha, não sei o quê. E fora que eu acho muito legal quando o pessoal fala assim, pô, você tirou onda, você foi no Sem Groselha. Não, você tá em outro patamar, você já foi no Sem Groselha e tal. Não, isso aí é legal, bizarro, pô. né? Não, isso é bizarro, porque hoje em dia tem muita gente que chega lá, velho. É referência. A galera, tem gente que chega tremendo, pô, e fala, cara, tô muito nervoso, preciso tomar uma água, não sei o que. Tipo, cara, velho. Fala, sou eu, velho. Só eu aqui, vamos trocar uma ideia, pô. E a galera. Acho que o ao vivo pesa um pouco também. Não eu gosto, sei. é muito diferente fazer. Não sei se vocês já fizeram. Já. Fizeram. É muito diferente, velho. É muito diferente. É porque aqui eu nem sinto, né? Porque aqui, tipo, eu já tô fora do meu ambiente. Mas lá eu sei quando tá ao vivo e quando é gravação, assim. Tipo, é outra parada. É mesmo? O que você acha que muda? Ao vivo não tem como errar, sabe? Tipo, não tem... É obrigado a dar certo, velho. Até, é tipo assim, se a gente fosse conversar tudo que a gente tá conversando aqui, só que sozinho, tu só gravando com uma câmera, tu não consegue, cara. Porque aqui tu é obrigado a conseguir se expressar de forma clara, porque é o ao vivo, vamos dizer. Mas se é só tu com uma câmera, tu sabe que tu pode errar. E só esse mini detalhe de saber que tu pode errar, te permite errar, sabe? E, sei lá, eu toco piano. Se tu vai se apresentar de piano num lugar ao vivo, cara, se tu errou, tu acha a melhor solução pra aquele erro pra tu conseguir continuar naquele momento, né? E como diria o Beethoven, errar uma nota é insignificante, mas tocar sem paixão é imperdoável. Sim. E tu continua o espetáculo, Sim. né? Um errinho, mas tu continua o espetáculo. E quando tu tá sozinho gravando, mano, tu erra, tu sabe que tu vai gravar de novo. Por isso que o ao vivo dá um... E pra você deve ser um desafio, que você falou da questão do perfeccionismo, né? Então, às vezes, pro ao vivo é melhor, porque se fosse gravado, quem sabe você também teria pode fazer ser várias que, quero edições, trocar. assim. Ah, não gostei disso que eu falei, vamos mudar, vamos fazer outra pergunta, Eu acho vou que isso reformular. me ajudou a vencer enfrentar, isso, né? sabe? Nossa, se fosse... Tem muitos pequenos detalhes ao longo da história toda que, se não acontecessem, não existiria. Muitos pequenos. Um deles seria isso aí do ao vivo. Eu acho que eu estaria editando o primeiro episódio. Boa. Ou escolhendo o nome, que eu sempre falo. Velho, Porque não vai ter são detalhes, né, que vão te travando e... Mas hoje você em ama dia o nome hoje em dia? Amo. Pô. Eu também. Perfeito, eu acho velho. muito legal o nome. Porque é isso, tipo, vamos parar de demagogia, vamos pro que interessa. Acho que a internet sobreviveu durante muito tempo de superficialidade.
E hoje que veio uma galera querendo mais um conteúdo, porque no começo era só isso, era só meme, era só brincadeira, dancinha. E aí acho que, tipo, sem groselha, sem baboseira, né? Vamos falar, mas eu vamos acho que trocar uma ainda ideia séria. Tem assim. muita merda, né? Tem, Acho que a e maior faz parte- sucesso. E eu acho que tem que ter um pouquinho, uma pitada. É que eu acho que sempre, assim, acho que o nível de consciência, vamos botar assim, né? O Perim não gosta que use a palavra consciência, que ele fala que não existe. Mas o nível de consciência, ele sempre vai ser piramidal. Tipo, sempre a base vão ser pessoas, tipo, que, sei lá... Porra, não sei se posso falar, mas vai estar num show com pessoa, tipo... fazendo besteira em cima do palco, vai tá lá, assim, igual um zumbi. Tipo, não é uma pessoa que reflete sobre a existência. E isso sempre vai ser uma pirâmide. Sempre, tipo, as pessoas com mais baixo nível de consciência vão ser a massa. E acaba que as pessoas que estavam, tipo, aqui no meio, elas não tinham muito conteúdo pra consumir. Eu acho que aí... Por isso que a gente deu certo. Por isso que tá tendo esses podcasts, tipo, interessantes... dando certo. Porque tem gente que não tinha o que assistir, velho. Que assistia, sei lá, National Geographic, Netflix mais massa. Sim. E agora pode ir lá e ver um papo com o tempo parado numa E fora ampulheta. que você assim, tem a possibilidade, às vezes, de você pegar um ídolo que você tem e de você trazer esse ídolo, né, dentro do podcast, do mundo de podcast, para um mundo real. Tipo, entrevistar o Miguel Nicoleles. Quando ele foi no Flow, e aí eu coloquei assim, eu falei, cara, não acredito que eu tô ouvindo um cara que até então só tinha lido e ouvido falar, e eu tô vendo, cara, que o cara é palmeirense, que o cara faz brincadeira, que ele vira uma pessoa real, assim, na sua frente, Sim. né? E eu acho isso muito E é bem diferente incrível. da televisão, né? Porque às vezes o cara É. vai dar uma entrevista, É que esse TV é 20 10 minutos no máximo, e né? O cara vai e estar tudo todo polido, roteirizado. Você sabe que... Podcast, ele... Não existe pessoa que sustente um personagem num podcast longo. Não tem Não como. tem, é. E uma pessoa me ofereceu pra trazer uma menina aqui que é superdotada, né? Só que ela tem um contrato com a Rede Globo. Você acredita que a Rede Globo me fez mandar todas as perguntas que eu vou fazer ao longo do podcast? Tipo, o podcast não funciona assim. Difícil, né? Aí você fica até pensando, puta, será que eu quero? Vai que eu faço uma pergunta que não tá não dentro tá do dentro script, do que eu mandei, aí a Globo vai mandar tirar o episódio porque eu perguntei uma coisa. Porque é uma coisa que flui. É uma conversa, né? Você não tem muito como medir. Às vezes tem um monte de coisa que você pensa, vou perguntar isso, vou perguntar... E na hora saem uns negócios que você não tava pensando e que foi até melhor. Sim. Tipo, o que a gente tá falando agora, nem sei se é impossível Não. estar planejado. Aí na TV é muito isso, é engessado, assim. Agora, voltando, você falou da questão dos convidados. Aí você estudou, você foi... Ah, legal, essa pessoa bacana, quero chamar, enfim, a pessoa vai. Você cria um roteiro, você pensa mais ou menos as perguntas que você vai fazer, você estuda a pessoa antes, não dá tempo. Eu faço assim, ó. rola? Eu tenho mais ou menos um aferidor mental do quanto eu quero saber sobre o conteúdo da pessoa. Tá. Mas não é muito. Porque senão eu perco a curiosidade natural. Tipo, eu nunca assisti um podcast de uma pessoa que foi lá. Tipo, eu não assisti o teu no Lux. Eu vejo por cima um corte, assim, eu falo, pô, irado, vou chamar. Porque eu não quero. Eu quero ter a minha espontaneidade, tipo, pela primeira vez. Porque normalmente isso leva pra um caminho até diferente. Então... normalmente eu sigo a pessoa, né? Tipo, quando a gente marcou a data, eu começo a seguir. Aí eu vou recebendo um conteúdo natural ali no Instagram e tal. Aí, normalmente, um dia antes do episódio, eu dou uma mapeada nos assuntos da pessoa. Tipo, eu dou uma olhada, tipo assim, ela foi no podcast tal, falou sobre tais e tais assuntos. Tá, daí eu anoto, faço um bloco de notas. Ela foi no outro, falou sobre tal e tal, foi no outro, falou sobre tal e tal. E daí eu deixo aquilo ali no meu subconsciente, que também não existe. Mas eu deixo ali na minha cabeça... E daí, na hora, o papo rola espontaneamente. Mas normalmente tem, assim, uns 3 ou 4 assuntos que eu sei que não tem como não falar, que são essenciais, Tá. sabe? Que são, tipo, Chaves. núcleo, chave do conteúdo da pessoa. Então eu sei que eu vou passar por eles, né? Mas isso te dá uma... te permite fazer o mínimo. Então tu já sabe que a partir do mínimo o resto todo é lucro, né? Sim. É mais ou menos por aí que eu vou, assim. E já aconteceu de você pegar um convidado chato? Eu ia falar isso. Que não... Sabe aquela pessoa? Porque assim, a terapia, vai. Eu marquei com você, eu não te conheço, eu nunca te vi. E às vezes você chega e o negócio, nossa, é maravilhoso. Porque você traz bastante coisa, bastante demanda que a gente fala. E aí, sei lá, eu troco com você, e aí você fala, nossa, isso me fez pensar, é maravilhoso. E às vezes tem uma pessoa que assim... Não flui. Sei lá, eu não sei, a pessoa amarrada. Você fala tipo assim, me conta, como é que foi o primeiro dia da faculdade? Sei lá, um acontecimento, né? A pessoa fala, normal.
Aí você fala, normal como, sabe? É. Aí a pessoa, normal. Aí como você se sentiu? Bem. E fica. E aí aquela 1 hora, cara, ela não inferno. vai. É uma coisa que você olha assim, aí você fala, nossa, passou 15 minutos. Nossa, não sei o quê. Em contrapartida, tem paciente que, tipo assim, se deixar, você fica 2h15 na sessão e, tipo, você sai, eu não vejo a hora de que chegue semana que vem, assim. E isso não tem a ver com o fato se a pessoa tem mais demanda no Se sentido é um paciente de mais difícil, a Isso. doença em si, a patologia, é pior mais o perfil. ou não é o estilo. E é uma coisa que você nunca sabe, assim. Às vezes você, tipo, marca... Hoje em dia tem acontecido, né? Sei lá, tem muita gente, influencer grande, me procurando, que até falei com você, não sei o quê, filho de artista, e às vezes até uma consulta que você cria uma certa expectativa. Você fala, vou falar com o filho de não sei quem, com o dono da empresa, não sei das quantas, com o secretário de educação. Eu atendi um secretário de educação. Falei, nossa, um político, tipo... E às vezes você cria aquela expectativa e você fala, putz, preferi o João ali, sabe, que vende sorvete, tipo... Porque às vezes não é da pessoa. E aí, como que você lida com isso? Cara, eu acho que tem 2 tipos de... Sei lá, tem vários tipos de convidados, né? Mas tem o cara quieto, mas que é desafiador e que se tu explorar, ele vai. Isso aconteceu, por exemplo... Eu cito nomes mesmo, não tô nem aí, velho. O Vinícius Lorenzetti. Sabe quem que é? Cara, ele é fantástico. Mas ele foi um cara... por causa do Sem Groselha. Ele foi um cara que a primeira vez que ele foi lá, velho, eu acho que ele tava mais nervoso, assim, e a gente teve que ir cavocando o conteúdo. Só que foi gostoso, mas foi bem desafiador, assim, tipo, foi... Tem que ir perguntando pro cara entregar, tipo, o tempo todo. Tipo, tu perguntar normal. Mas normal como? Não nesse nível, mas... Tu tem que ir cavocando pra chegar no ouro, assim. A gente conseguiu chegar. E... Aí, na outra vez que ele foi mais de boa. Até quero fazer com ele de novo, cara. Ele é muito bom. Ele é um mar de conteúdo, assim. Só que tem o convidado que tu cavoca e não tem nada. Esse que é o problema. Esse é o pior. O problema é o convidado que tu esgota o conteúdo, pô. Por isso que tu tem que selecionar bem. Porque se tu esgota o conteúdo, mano, acabou. Tem convidado que, tipo... Porque assim, eu já manjo muito, tipo, de psicologia. Não muito, mas, tipo, tem um nível... Eu não quero ficar ouvindo mais do mesmo. Sim. Então eu vou cavocar e daí tu cavoca e tu vê, cara, não tem pra onde ir. Ele não sabe muito. Ele já me entregou. Profundidade, já tinha. Ele me entregou tudo que ele tinha. Aí fudeu. Aí tu vai ter episódio que vai durar 1 hora. Eu não me importo muito com a duração. Mas, tipo, eu quero sair dali aprendendo algo novo. Eu quero que o meu público... que seja um ouro, né? Que é a mesma coisa que eu penso. Tipo, eu não quero ficar vendo os cortes... Porque eu não quero falar do que já foi falado. Isso. Eu quero tentar trazer uma coisa que seja nova, que foi o que foi virando pra mim um TDAH. Como eu estourei, viralizei com um corte... Onde eu ia era só TDAH. Eu falei, trabalho com tanta coisa, trabalho com neurocirurgia, vamos falar de coisas. E aí, TDAH. E eu, tem marcado, outras coisas pra falar, assim. Mas aí eu acho que o pessoal via 3, 4... E falava, ela é a mina do TDAH. E aí eu ia e ficava só em TDAH. E eu gostei de ir no Lute de novo, porque a gente falou de relacionamento. Tipo, eu nunca falei de relacionamento, sabe? Isso é massa. Só que daí acontece que tem o convidado que às vezes ele tem alguma coisa pra entregar, mas ele não quer entregar por algum motivo, ou ele não sabe entregar. Sabe? Porque ele vai vender um curso e aí ele não quer aprofundar muito. Às porque vezes daí ele só quer dar uma pincelada pra te direcionar pra outro lugar. Ou às vezes, aconteceu recentemente, mas eu não vou falar o nome, mas a pessoa tá muito nervosa e a história da pessoa ser interessante, mas ela não conseguir se abrir. Aconteceu. Tipo, cara, eu vejo às vezes que o problema pode ter sido até eu, mas eu dei o melhor, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, o convidado não consegui, velho. Não consegui, tipo... Baixar a guarda, vamos entrar num papo. E daí, às vezes, se leva alguma pessoa pra acompanhar, fica, tipo, meio que presa a pessoa, sabe? Tipo, não sei o que pode falar, não sei o que não pode, fica, tipo, meio... Aconteceu, a gente trouxe um médico muito bom, e aí, no final, a gente tem um joguinho, né? Um joguinho e tal, não sei o quê. E aí, tirou a pergunta, o jogo chama O que você faria? E são umas perguntas tipo, o que você faria se você fosse invisível por um dia? O que você faria se você pudesse ler a mente de uma pessoa? É só pra encerrar, sabe? Aquela coisa do deixa uma frase, bem legalzinho, assim. E é um jogo terapêutico. Ele é usado em setting terapêutico. Nem sei se eu quero mais esse. E aí, tal.
E aí a gente faz esse joguinho sempre no final do episódio, antes do quadro com o convidado, né? E aí saiu, tipo, se você tivesse que escolher uma pessoa famosa com quem tem um filho. O cara ficou assim, porque a esposa tava do lado. E aí ficou um negócio que eu fiquei constrangida. Porque, tipo assim, eu tinha feito a pergunta, sendo que era uma pergunta do baralho. Não foi algo que eu peguei, eu só puxei uma carta. E que todo mundo leva na brincadeira. Todo mundo... você pode falar alguém que já morreu, Jolie, por exemplo. Mary Moore. Ela nem tá aqui, entendeu? Pode ser. E aí ele ficou assim, aí a mulher dele ficou olhando pra mim, aí a Karina me olhou, todo mundo assim. Aí ele virou e falou assim, eu vou pular essa pergunta. E aí, sabe quando você fica tão constrangida que quando acabou o episódio, eu falei, olha, eu quero pedir desculpa pela pergunta que eu fiz, eu só puxei do baralho, tá? Não foi um negócio premeditado e não sei o quê, porque virou um negócio assim. Mas eu senti também que ele tava desconfortável pela mulher estar lá assistindo e que talvez se ela não acho tivesse... que o relacionamento não tá também tão bem. Ele teria ficado de boa, entendeu? Tipo assim... porque é na zoeira, né? Só pra você brincar. Não... Mas eu não gosto tanto quando a pessoa leva alguém, sabe? Tipo, eu prefiro que não leve, velho. Que é só nós e a pessoa esquece que tá rolando estúdio por causa disso. Mas isso... Esse é o problema. É quando tu cavoca e... Ou não tem pra onde ir, ou a pessoa não quer entregar o que tem ali. Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa pra entregar, mas por algum motivo, tipo... Cara, é que às vezes o que a pessoa tem pra entregar, tipo, por exemplo, o Flow que foi com o Gaules. Não sei se sabe quem que é o Gaules. É um influencer de jogo e tal, assim. Mas ele tem uma história de vida foda. Porra, tinha depressão e passava quase que fome, assim, muito foda. Cara, o Flow deixou ele confortável o suficiente pra chegar nessas histórias. Tipo, porra, ele chorou ao vivo. É um episódio... Eu até me arrepio. É um episódio que é muito difícil tu assistir, tu não chorar, assim, se tu se envolve no negócio. Só que aconteceu. Talvez se ele não... Se os hosts não conseguissem deixar ele confortável o suficiente pra entregar aquilo, o episódio não teria sido tão bom, teria sido muito mais curto. Ou se ele, por algum motivo, naquele dia, não tivesse disposto a entregar aquilo, o episódio teria acabado antes. Às vezes, a pessoa não tá disposta a entregar esse ouro. Simplesmente porque isso. às vezes ela tem travas. Né? Tenho medo de falar, tenho medo de não sei o quê. Do julgamento, que nem o cara chorou ao vivo, né? Será que depois ele não ficou pensando, putz, será que eu devia ter chorado? Será que uma acho que não pensa na hora, porque é muito genuíno, né? É muito genuíno. Eu Mas chorei, depois eu digo, eu chorei ao vivo quando eu fui no Pink Pill. Porque o João chamou 4 pessoas. Então, não, eram 3 convidados e o Thiago aqui apresentando e tal. E aí, sei lá por que raios, não tinha nada a ver com o negócio, o Thiago pegou e falou assim, e me fala, o que você acha do aborto? Tipo assim, do nada. E aí, o Borghetti, não sei se você conhece o William Borghetti, é um neurocomunicador e tal, ele fala muito da neurociência pra comunicação, coisa de vergonha, de você soltar, ele é bem legal. E aí ele pegou e começou a discorrer do tipo assim, politicamente, meio que, não significa porque as pessoas a gente proíbe o aborto que ele não vai ser feito. Então, quando a gente olha pra esse lado, às vezes você tá colocando a vida da pessoa em risco, pá. E aí passou pra convidada, uma moça que fala de relacionamento, tipo, ela é aquelas influencers de vou te ensinar a ser um homem mais galanteador e tal. E ela pegou e falou assim, só que ela tava aqui e eu tava onde a Nicole tá. E ela olhou assim no fundo do meu olho e ela falou assim, eu sou totalmente contra aborto, totalmente. Não importa a hipótese, não sei o que, porque eu sou filha adotiva e a minha mãe me adotou em tais circunstâncias e não sei o que, e começou a fazer um discurso e assim, olhando no meu olho, ela virou e falou assim, e aí você vai me dizer, aí no caso de um estupro, ela falou assim, eu sou filha de um estupro, a minha mãe foi estuprada e eu quero agradecer muito a minha mãe biológica por ela ter me dado a chance de estar aqui, porque se ela tivesse me abortado, eu não teria minha vida. Então, apesar dela não querer estar comigo, ela me deu a oportunidade de... Mano, era, assim, na hora eu comecei a sentir, assim, a menina olhando e contando a história dela, assim, e aí começou, né? Sabe quando a lágrima só pinga, faz aquelas de 3, assim, vai blum. Tipo, que você tá ali, né? Você não quer nem piscar pra então, eu não sei porque ela olhou pra mim
Ela não olhou pra mais ninguém, ela contou a história dela direto pra mim, assim. E aquilo entrou em mim de um jeito que eu... Sabe quando muda a sua forma de pensar? Porque no meu discurso eu ia falar, mas quando é um aborto, não sei o que, não sei o que. E ela, eu quero agradecer. Quando é E aquela estupro, né? coisa da humildade, do tipo assim, minha mãe não me quis, mas eu sou suficientemente... sei lá, maduro o suficiente pra agradecer que a minha mãe não me abortou, porque isso me deu direito à vida e é por isso que eu tô aqui. Eu pude conhecer minha mãe biológica, que é minha mãe adotiva, que é sensacional, que é uma referência pra mim. Eu acho que aquilo foi tão disruptivo que eu comecei a chorar. E aí eu chorei, dei um soluço, porque eu não aguentei, né? E tal. E aí Chorou a mal, galera né? no chat. Ê, Globo, Rede Globo, e não sei o Caraca, quê. Ó, a Globo tá perdendo, e não nananã. E aí todo mundo me zoando, não sei o quê. E aí quando a gente postou a foto no final, o Borghetti ficou do meu lado e aí ele colocou na legenda: quem disse que eu nunca tirei uma foto do lado de uma Global? Porque rolou tanto no chat, não sei. Meu, aquilo ali porque Bateu. mudou meu jeito de pensar, assim. Eu nunca mais vou falar, tipo, se você for estuprada, tipo, É ok, né? Você tirar. porque É eu porque conheci ela- uma Sim, ela só pessoa, existe por entendeu? causa disso, sim. E aí, tipo, isso mudou tudo. Eu Igual a eutanásia. Tipo, quando eu tinha 14 anos, eu falava, não... Imagina, isso não é vida. Quem falou? Respirando por aparelho. Não sei porque você tem 14, 15, 17 anos, a gente fazia debate disso, era totalmente... Quando o nosso pai adoeceu, puta, você me falasse, vai sobrar o dedinho do pé. É isso, que vai sobreviver dentro de um tubo que você vai vir aqui toda semana pra visitar. Tá bom, eu venho, não tem problema, é meu pai. Eu não quero que vá embora. Então, tipo assim... Você vai entrando num negócio que quando é alguém que você ama, que tipo assim, meio que não importa se a pessoa não vai ter vida. É tão importante aquilo pra você que você não pensa nem na pessoa, você pensa em você. Você não quer perder. E aí você fala assim, a pessoa vai ser uma língua solta aqui. Aí você fala, eu quero a língua solta, tipo... E aí eu sou Mas eu acho que contra isso hoje que em dia, é- sabe? Porque eu acho que isso é maturidade. Não, eu acho que isso que é o mágico dos podcasts, né? Que você tem esse prazer de ter uma De ter um aula papo ali. E você deve ter vários ensinamentos que você tirou de mudar a sua visão de mundo a partir da percepção do outro, assim, do que ele te fala Não e tem nem tal. como metrificar isso. Eu pô, imagino que isso é depois surreal. de anos que você faz 200 isso... e poucos episódios, pô, tá louco. Você é outra pessoa. Eu sempre costumo falar que a gente tem um manequim, né? Que todo mundo assina quando vai. Eu falo que eu e quem acompanha é como se fosse um manequim, cara. Porque todo episódio que vai, todo uma convidado marca, que vai deixa uma marca, cara. E não... Da hora. Cara, não tem como comparar quem eu sou hoje com quem eu era antigamente. E qual que é o maior ensinamento, assim, que você tirou? Pode ser de um convidado ou pode ser, assim, da vida. É mesmo? na caixinha de perguntas. Na caixinha de perguntas. Eu sempre acho que é muito difícil falar isso, porque são muitos fatores, sabe? Aham. E o gostoso ali é que tu vai bebendo da água que tu tá com sede. Eu bebo da água que eu preciso, sabe? Certo. Tipo, eu vou trazendo. Tipo, uma parada que pra mim que nunca fez tanto sentido, que eu nunca precisei tanto, é em relação a relacionamentos. Foi um assunto que eu fiz X episódios, mas pra mim, tipo, ficou algo, tipo, cara... Flui legal, você não tem muitas questões em relação a isso. Isso. Aí, a psicologia, eu me aprofundei muito. E é até louco, assim, de pensar por que o Sem Groselha foi tanto pra esse lado. Porque é quase que uma resposta, assim... O Sem Groselha me salvou, sabe? Foi algo pessoal, né? O Sem Groselha nasceu pra me salvar. Ele é o que ele é hoje pra me salvar. Porque eu tenho um transtorno que eu não sabia que eu tinha, né? Que a minha mãe tem, que é um transtorno muito forte, a característica genética dele, né? Da bipolaridade. E a minha mãe foi uma pessoa que não tratou e ainda não trata direito. E tem muita dificuldade de viver, porque quando tu fica mais velho, a neuroplasticidade diminui, tu não quer mais difícil. tratar e tal. E eu não sei quem eu seria se eu não tivesse mergulhado nesse mundo de psicologia, de saúde, de tentar me cuidar. Porque eu sou um cara meio que teimoso. Eu preciso ter um reforço externo muito constante o tempo todo para eu conseguir mudar um comportamento. Então, se eu não tivesse o Sem Groselha, eu não sei onde eu estaria. Entendeu? O Sem Groselha literalmente parece que eu fui construindo algo para poder me salvar, sabe? Eu fui construindo a corda para eu poder sair do poço, Legal. para poder clarear minha mente. E por isso que eu falo que um ensinamento não é o suficiente, mas eu acho que talvez o
o que resuma isso seja até o conceito que o Wesley apresentou muito pra gente, que é o de ambiente. Sim. Do quanto que a gente não toma as nossas próprias decisões, que o ambiente vai moldando a gente. E eu precisei construir, mesmo que aos pouquinhos, mesmo que difícil, um ambiente que fosse capaz de eu estar lá dentro e saber que aqui dentro eu vou conseguir sair desse mar e respirar, sair desse poço e respirar. O Sem Groselha, tipo, literalmente salvou a minha vida, sabe? É até louco pensar... outro dia eu tava lendo uns relatos de história que a cor azul, ela não é... Tu já ouviu falar sobre isso? Eu já li Psicologia das Cores. Foi um livro que a minha irmã me deu. Mas acho que é outro papo. Que a cor azul, ela não tem muitos relatos na antiguidade da cor azul. Porque ela não era uma cor tão comum, eles não conseguiam ter um negócio, tipo... Para fazer. Que era mais roxo, né? Porque eles usavam... outras misturas, não tinha tipo um tom de azul assim, né? E o que acontecia é que as pessoas tinham até dificuldade de enxergar essa cor. Sim. Então, quando tu pega, por exemplo, aldeias indígenas e povos que vivem mais em contato com a natureza, eles têm uma distinção de tons de verde muito maior do que a gente tem. Eles enxergam, literalmente, por eles conhecerem mais tons de cor, eles enxergam mais tons de cor. Sim. Isso é a maior prova do poder que o conhecimento tem, cara. O conhecimento literalmente faz tu enxergar o mundo de uma maneira diferente. Sabe? Eu tenho tios que têm ouvido absoluto e tudo que eles escutam, eles sabem dar o nome. A gente não sabe fazer isso. Tipo, Aham. Perfeito. mas se eu dou um peteleco, assim, tipo, num... Ele fala a frequência que tá. Ele fala a frequência, da mesma maneira que eu tô enxergando essa garrafa aqui, dizendo, ó, isso aqui é azul, isso aqui é verde. É verde, aí você vai pegar um Sim. arquiteto que ele mexe com cores e ele é isso, né? Tanto que às vezes quando você compra lápis de cor que tem, sei lá, 120 cores, aí você fala, nossa, pra que tanto verde? Não é? Só que pra uma pessoa que mexe com aquilo, um designer, um arquiteto, faz toda a diferença. E quando Mas você o vê louco- uma pessoa que pinta, ela usa vários tons de verde pra fazer o tom de verde. Aí Não, você mas fala, o meu, legal é que pra tem isso. aqueles jogos na internet. Você vê um vestido prata e branco ou azul e preto e tal. Aí, dependendo da exposição que a pessoa teve, a luz, ela enxerga aquilo de uma maneira diferente. Aí você vê que o seu mundo é diferente do mundo que eu enxergo. De acordo com o que você teve de vivência, das suas crenças e Totalmente. tal. E Mas fato o louco é fato o fato de tu não ter conhecimento sobre isso. muda o que tu enxerga. Tipo, literalmente. Total. Literalmente. Tem alguém aqui que talvez enxergue isso aqui um pouco diferente porque teve mais ensinamento sobre cores. Então, mano, o que é mais louco que isso, velho? Então, eu acho que o maior ensinamento, talvez, do Sem Groselha tenha sido isso, do poder do conhecimento e de estar imerso nesse ambiente e poder te resgatar, né? Entre outros, eu diria que o segundo lugar, vamos botar assim, é que tudo são pontos de vista, assim, que não existe uma Sim, verdade absoluta. exato. Que nunca vai existir. Não, ela é totalmente parcial, porque ela tá totalmente vinculada com as suas crenças, com a sua vivência. E quando a gente sair daqui, você vai contar uma experiência, a Nicole uma, e só que a gente viveu a mesma experiência e o Ti vai contar outra, porque ele viveu da perspectiva dele, você da sua, ela da dela, eu da minha, e as coisas que eu vou falar assim, nossa, a parte mais especial foi quando o Fermento falou não sei o que, isso mexeu e virou meu mundo. E a Ani vai falar de outra coisa, porque até pelo momento de vida dela é outro momento de vida diferente do meu. Talvez o que faça muito sentido pra mim, e eu acho que é isso que muitas vezes acontece. Às vezes você vê um episódio que você fala, cara, esse episódio mudou minha vida. Aí você indica pra outra pessoa, ela fala, Eu não achei tão legal. não achei. E pra você aquilo foi totalmente disruptivo. Você fala, nossa, nananã, mas é porque tem a ver com o seu momento, né? Por isso que eu acho que todos os episódios são especiais. Exato. E eu não sei você, tá? Mas eu me sinto muito privilegiada. Porque pra mim a parte mais importante de tudo isso, tipo assim, não vamos ser hipócrita, não vamos falar que dinheiro não importa, porque importa, né? Lógico, todo mundo paga conta e tudo mais. Mas tirando essa parte grana, que pra mim ainda não começou a jorrar e tudo mais, mas sim, eu consegui ter mais pacientes e tudo, então sou grata a isso. Mas o que eu mais amo é, tipo assim, você não é o Fermento pra mim, você é meu amigo.
tipo, são as relações que a gente faz. Isso é muito mágico, não é? Porque Cara, isso você é tem a chance de, tipo, eu adorava Tem o outros Simon. mundos, né? Aí outra quando o Simon parada. me chamou e falou assim, Nath, vamos fazer uma live? Eu printei e mandei pra minha mãe. Falei, nossa, olha quem tá me chamando de fazer uma live, não sei o quê, o TDAH pra gente grande, que era o cara que assistia, e não sei o quê. E aí, tipo assim, eu chegar aqui, ele falar, e aí, Nath, não sei o quê, me chamou pra fazer um projeto, não sei o quê. Eu acho que tem um monte de gente que vira amigo. Tanto quando você fez o desabafo lá, você falou assim, parem de pedir pra vir no Sem Groselha. Eu falei, olha, eu comento em todos os seus stories, não sei o quê. Eu gosto de você genuinamente. Sim. E eu sei que você sente Não, isso, dá que pra você saber na hora, sabe né? que é real, não sei o quê. Porque, tipo assim, mas o que eu mais amo é conhecer pessoas. Você não acha que é muito legal Não, você tirar um ídolo assim? E o host é o amigão. Cara, tipo, todos os convidados eu tenho acesso ilimitado. Tipo, eles me dão até os cursos deles, me convidam aqui pra... Mano, tá até difícil, assim, me dá até ansiedade. Às vezes é tanta coisa. Vai rolar meu evento em São Paulo, pode vir, tudo pago, não sei o quê, não sei o quê. Oh, meu Deus, não sei se dá tempo. Isso é muito bom e é louco. O dia mais louco pra mim foi... O Leandro Twin já foi lá, né? Não sei se vocês Aham, conhecem. conheço e assisti. Pô, ele é muito Mano, ele é massa, referência ele é muito na área. legal. O ele cara é tá na muito. internet, tipo, desde 2000 e... Ele postava em fórum dica esportiva, sabe? O cara tirou mato da internet. E um dia eu vim aqui pra São Paulo com o Weslão e tava eu e o Twin no sofá, trocando ideia. E o Twin falando pra mim, cara, eu tô meio nervoso porque amanhã o Muzi vai estar no evento. E eu, tipo assim, cara, meu Deus, velho. O que eu tô fazendo na minha vida? Cara, eu tô do lado do Leandro Twin. Ele tá falando pra mim que tá um pouco nervoso porque amanhã vai estar o Muzi, velho. Tipo assim, um nível de proximidade, cara, de poder trocar ideia, assim, que não tem como Não tem, né? metrificar, cara. Tu olha uma pessoa que, tipo, tu admirava, tu assistia vídeo há 1000 anos e ela tá ali na tua frente. E ela é aquilo, realmente. Eu fui atender um paciente. Aí tô atendendo um paciente, não sei o que. Ele começou a me falar que era lutador de MMA, de jiu-jitsu, de ju e tal. E aí ele pegou e falou assim, eu comecei a treinar muitos anos atrás com o Muzi, né? Ele é meu amigão. E ele veio por causa do meu conteúdo, foi um paciente que chegou por mim por causa da internet, já consumia meu conteúdo. E ele falou assim, acho que ia dar muito bom um episódio seu com o Paulo Muzi. Vou conversar com ele e ele me autorizando e te passo contato. Nem dormi à noite, né? Imagina. Aí ele me passou o contato. Demorei uma semana pra mandar a mensagem. Aí eu peguei e mandei a mensagem, printei e mandei pra ele, né? Falei, mandei essa mensagem. Você acha que tá bom? Ele falou assim, Nath, acho que você só esqueceu de uma parte. Se você devia ter escrito assim, Muzi, caso você espirre, saúde. Porque eu fui tão polida, sabe? Olha, eu gosto muito de você, e não sei o quê, e blá, 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 e blá, 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 não sei o quê. Tipo assim... Porque pra ele, é o amigo dele. Pra mim, é o Paulo Muzi, entendeu? Isso é Então, muito louco. tipo... E aí eu mandei um texto assim, tipo, Mega polido, entendeu? assim. E aí ele, você só esqueceu da parte música, você espirre, saúde, não sei o quê. E ele respondeu pra mim, claro, Nath, vamos marcar, minha agenda é um pouco corrida. Mas quando der, a gente faz sim, não sei o que e tal. E eu toda, tipo, e aí você vai ver, é uma pessoa, né? É uma pessoa. O mais louco de conhecer essas pessoas é que elas são pessoas, pô. É. E as de maior sucesso, todas eu fiquei muito feliz, tipo, porque eu consegui entender por que elas fazem sucesso. Tipo, Ai, não teve fala ninguém que disso. eu olhei e falei, tipo assim, pô, nada a ver, velho. Pô, o cara deu certo por sorte, assim. Todos eu tive essa visão de, cara, eles deram certo porque eles são obstinados, velho. Pô, o próprio Muzi, o Cariani, o Wesley. Irmão, eles não param de fazer. Porra, a gente só tá vendo a ponta do iceberg. Eles não param. E eles ainda não pararam. Daqui 10 anos eu não sei onde é que eles vão estar. Bilionários, se a medida sim. for dinheiro. Porque eles não param. Eles não estão fazendo aquilo pela grana, eles não estão fazendo pela fama. Eles... Não é mais, né? Agora é pela É paixão legado, mesmo. é paixão de fazer, de transformar a vida mesmo. Então, mano, isso é bizarro. Mas ao mesmo tempo eles são só pessoas. Tipo, ao mesmo tempo, sei lá, quando fala ele vier aqui, tu vai ver que é um cara normal, velho. É um cara normal. Tipo, eles são muito foda, mas eles são normal ao mesmo tempo. E você ficar bizarro. convivendo com esse pessoal que é top, e a mentalidade é outra, enfim. Aí quando você vai conviver com as pessoas, normais, assim. Como que é? O Vinícius Lorenzetti, ele conta sobre um mito nórdico, que é o mito do Odin, que quando o Odin chega na fonte da sabedoria, e ele tem que
Ele quer beber dessa fonte lá, porque ele precisa beber. Pra ele poder beber da fonte da sabedoria, ele tem que sacrificar um olho. Ele tem que cortar o próprio olho. Aí uma analogia, né, pela explicação, seria que toda vez que tu tem acesso a um conhecimento, a tua visão sobre o mundo muda. E esse é um dos preços que se paga, velho. Fazendo uma analogia, mas tu convivendo com pessoas... Cara, eu sou mal acostumado, velho. Eu converso com pessoa que, tipo, eu tô conversando de neurociência, de cérebro, de planeta, de galáxia. Velho, quando eu vou num lugar aleatório conversar com uma pessoa, eu sei que eu sou mais interessante que a pessoa, tipo, com todo respeito. Sim. Tem muitas pessoas interessantes, mas tem muitas pessoas que são óbvias, velho. Tipo, pessoas que são extremamente superficiais e eu não... Dá até dificuldade, tu começa a se isolar, né? Tipo, porra, eu converso com o Wesley todo dia, velho. Eu converso, pô, a gente troca ideia, sabe? É difícil. É difícil. Tu vai, tipo, na pirâmide do nível de consciência ali que eu falei, tu vai tendendo a se isolar e conversar com essas pessoas que pensam parecido contigo. Esse é o... E você tenta olho transformar de sacrificado. alguma forma, assim? A pessoa vem e te fala uma coisa que você fala, putz, mas não é assim, sei lá. Não pensa dessa forma, por exemplo. E se você pensasse assim, aí a pessoa, não, mas pra mim é difícil, não. Aí chega uma hora que você fala, ai, deixa quieto. Eu acho Ou que tu você não pode... tenta. Tu não pode tentar gastar energia tentando puxar alguém do fundo do poço. O que tu pode fazer é tu jogar a corda. E acho que a corda já foi jogada. Entendeu? Acho que a corda tá no ar. Tem o Sem Groselha, tem o Podcólogas, tem Paul Lutz. Tem tanto conteúdo tão rico, cara. As cordas estão ali, velho. Mas se a pessoa quer ir no show da MC não sei o quê e ficar vendo putaria no palco, o que eu vou fazer? Entendeu? Eu até... na minha própria família, por exemplo, a minha mãe e a minha irmã, assim, ela eram de uma vibe mais ruim, assim, anti-desempenho e performar e saúde e tal. E eu sempre enchi o saco delas, velho. Porque eu já era meio ligado nessas paradas, assim, quando começou o Sem Groselha. Enchi o saco, falava, não, tu tem que ir pra academia, faz assim, tu tem que dormir, a cafeína, tu tá tomando café de manhã, café demais à noite, tá ficando ansioso, tá dormindo mal, tu não entra em sono profundo. Cara, tudo, enchendo o saco. Ninguém me ouvia. Eu falei, foda-se, eu vou falar, eu não gasto mais minha energia. Eu falo pra quem quer me ouvir. Eu tô lá falando, a pessoa clica no YouTube, eu não vou ficar louco. Hoje elas já compraram um curso de um monte de convidado que foi legal. no Sem Groselha, elas assistem direto e elas mudaram a vida delas por causa disso. Sim. Eu parei de encher o saco e elas começaram a ouvir, porque elas começaram a ver o que tava acontecendo comigo. Eu ia falar isso. Acho que a sua transformação, transformação. é o melhor. As suas atitudes falam mais alto do que exato. suas palavras. Eu acho que exatamente por isso. E tem até, assim, como é que eu vou dizer? Nessa faixa de consciência... Não adianta tu tentar... Se tu tá numa parte mais do topo, tu não vai conseguir produzir conteúdo pra quem tá aqui. Sim. A gente tem um papel. A gente puxa alguém que tá em algum lugar até outro lugar. Eu puxo a minha audiência daqui até aqui. E os convidados me puxam daqui até aqui. Não tem como eu querer falar com o cara que tá no show da MC não sei o quê. Não adianta, velho. O cara vai falar, ô, cala a boca, velho. Tipo, não enche o saco que tu tá falando, velho. Vou tomar meu café aqui, fumar meu cigarro e dormir 5 da manhã. Jogar videogame. Não adianta. Então, acaba sendo isso, né? Tu tem que falar pra quem quer te ouvir. Vocês devem passar por isso. Sim, total. Eu tava até pensando num corte que eu tinha visto de um cara falando pra não tomar suco. Nossa, o que ele tomou de hate, assim, mas tinha toda uma explicação, que quando você, Pô, suco na horrível. verdade, a fruta vira só açúcar, e ela deixa de ter as propriedades, as fibras, era interessante, mas quando eu entrei, os caras, cala a boca, tomei tangue a vida inteira e tô vivo, ninguém falou que você vai morrer. O pessoal, né? Não, mas suco é horrível, pô. Tipo, mano, é pico de glicose e tem até o marco, tipo, do início da obesidade, historicamente, condiz com o início do suco, é isso. velho. Foi exatamente o que ele falou. Mano, E só aí, que a raça, tipo... não aceita, É né? fruta. Mas vai falar pra sua avó que não pode dar o suquinho pra criança de laranja, lima, não sei o quê. Imagina, a vida inteira elas foram criadas assim, que era o certo, né? Então, é muito... Eu acho que as pessoas também têm muita Não tá dificuldade de pronto. interpretação. E Sim, elas tipo, acham a que é nível muito cognitivo com mesmo. elas, né? Sim. Tipo assim... você fala um negócio, aí você fala assim, pessoas com TDAH têm dificuldade de controle inibitório e por isso elas têm uma maior chance de trair. Eu tenho TDAH e eu nunca traí. Tá, não falei que você trai. Sim. Eu falei sobre uma parte de uma função executiva, não é? Aí você vai Sim, entrar, exato. você vai ver os comentários, aí a pessoa, não, mas não tem nada a ver, traição é um negócio de caráter, tipo...
Eu acho que quanto mais você conhece, tipo, um cara me mandou uma pergunta assim, na caixinha de pergunta. Minha esposa tem bipolaridade. E durante um episódio de mania, ela me traiu. Patologia ou falta de caráter? Eu falei, patologia. Curta e grossa, dessa resposta. Ele veio no meu direct e mandou um texto. Não, mas eu não concordo por causa disso e disso, eu me separei por causa disso e disso, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui, peguei os critérios do DSM, mandei pra ele, não sei o que, e expliquei. Olha, no caso específico, concordo com você que tenha outros casos. No caso da sua esposa, ela não tinha. Ela não... Eu trouxe um especialista, psiquiatra sobre bipolaridade, ele falou... Ele falou que a pessoa, muitas vezes, ela é absolvida de crime. Porque ela não tá sob domínio das faculdades mentais dela, cara. Sim. Tipo, e aí você vai culpar a pessoa por uma traição? Eu Mas acho aí que entra- falta muito, né, entendimento, assim. E o cara se separou. Mas é que é difícil também. A gente provavelmente vai entrar nesse assunto, mas até onde uma pessoa é uma pessoa e a pessoa é o transtorno. Vamos. O que é a pessoa sendo transtorno. Mas eu acho que essa questão de viés, né, da pessoa ser fechada, eu acho que tem muito problema de hoje em dia as pessoas acharem que sabem sobre tudo. Tipo, tem 1 milhão de perguntas. Inclusive, eu amo perguntas. Eu não amo respostas. O que eu mais gosto, eu peço pros convidados hoje em dia terminarem o episódio com uma pergunta. Porque, cara, é tão gostoso saber que tu não... admitir que tu não sabe algo, sabe? Tu perguntar. Tem coisa que talvez vocês vão me perguntar e falar, cara, não sei, não tenho uma opinião sobre isso. Tipo, sei lá, do aborto. Cara, não sei, velho. Eu não sei se eu conheço o suficiente pra opinar. E nem vai esgotar. Até pra quem é especialista, ele nunca vai falar, já estudei o suficiente. não, vou Acabou parar. esse assunto. Porque Mas a sempre vai pessoa, ter. com aquele nível de consciência menor, ela acha que ela sabe tudo do mundo. Ela acha que ela tem que ter uma opinião pra tudo, que a opinião dela é importante pra tudo. Tudo bem, ela vai dar engajamento no teus reels lá, falando sobre TDAH. Tu vai fazer Boa. o quê? Mas o que o mais tem um problema, que já foi pauta de discussão 1 milhão de vezes, é tipo sobre religião. Porque eu acho que a religião sempre tem essa tendência de Dos extremos, né? fechar a pessoa, de fechar. Porque se tu diz que a resposta tá ali e só tá ali e não tá em outro lugar, tu já tá fechando a pessoa. E tu diz que a resposta tá ali e mesmo que tu duvide, um pilar fundamental é tu acreditar que a resposta tá ali pra resposta tá ali, cara, isso é quase que doentio tu fazer. Isso é uma manipulação num nível extremo. As pessoas precisam ter fé, velho. A fé é perigosa, cara. A fé é o auge do enviesamento. É tipo tu pegar um político e o político falar pra ti assim, não, pode ser que eu faça algumas coisas erradas que você acha que eu estou errado, mas eu estou certo. Eu sempre estou certo, você precisa só acreditar. E fica retroalimentando a fé e traz todas as respostas pra todas as objeções. Tu tem, mas se eu não acreditar? Mas e se eu fizer não sei o quê? E tu vai amarrando a pessoa naquilo. Por isso que eu tenho aversão à religião. Eu não sei qual que é a religião de nenhuma. vocês. A gente não segue nada, assim, tipo, vou falar disso de um jeito, assim, talvez gere uma polêmica e tal. Mas eu tava pensando nisso num corte que eu vi, tá? Eu tenho um cara muito famoso na internet, ele pega umas músicas e aí ele vai lá e faz uma interpretação. E eu gosto do conteúdo. E aí ele pegou e falou assim, você já percebeu como os jovens hoje estão mais deprimidos e ansiosos do que antigamente? Agora eu vou pegar pra vocês uma música que tá rolando e que tá sucesso, sei lá, em 3 dias ela fez 40 milhões de views aqui no YouTube. E aquela música que o cara fala assim, a gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se usar, blá blá blá. Tá? Era uma música de, tipo, sexo casual, né? Com alguém que você conhece, tipo... E aí ele pegou e falou assim, tá vendo, você escuta esse tipo de música, e aí esse tipo de música influencia, não sei o que, e você vai ficar deprimido e ansioso. Ok, vamos tirar todo o viés de que, cara, existem milhares de questões da sociedade atual que fizeram com que essa geração fosse uma geração mais ansiosa e que não necessariamente é o estilo musical. Mas vamos falar que sim, a música influencia e tudo, tipo, mesmo partindo desse pressuposto. Isso você vai entender onde eu quero chegar com relação à religiosidade, porque eu penso de verdade que em determinados momentos da nossa história, a gente criou algumas coisas até filosoficamente como conceitos tipo assim, de que tem que ser assim, tá? Então, por exemplo, a relação sexual, ela é uma questão fisiológica, uma necessidade humana fisiológica. Ponto. A gente tem essa necessidade. Só que em determinado momento da história,
começou-se a se falar, porque os filhos eram criados ali em conjunto, como numa aldeia indígena e tal, e aí chegou um momento em que, poxa, a gente precisa saber quem é o pai da criança para que essa família tenha essa responsabilidade em cima dessa criança. E a gente começa a criar um conceito de família, de tudo mais. E aí entra num viés maior de que, tipo assim, você só pode ter relação sexual com uma pessoa se você for ter um depois, porque era o argumento que ele estava usando ali no vídeo. Você vai se pegar sem se apegar com alguém, que coisa absurda, e não sei o que, tarará. A gente tirou uma necessidade fisiológica, a gente levou para um patamar maior. Eu não tô falando que isso é certo, que isso é errado, mas isso é fato, aconteceu. E né, tipo assim, a gente vê filme de antigamente, de Roma Antiga, tinha orgia. E aquilo era normal dentro daquele contexto cultural, porque era assim, porque os caras olhavam relação sexual como comer. Era uma necessidade, não sei que, não necessariamente você tinha, será que o João vai me ligar? Será que não sei o que e tal. E a gente tirou uma naturalidade de uma coisa, e ok, eu vivo dentro de uma relação monogâmica, não tenho minhas crenças e não vou sair traindo, não sei o que, mas fato é que a gente tirou um conceito, né, uma necessidade fisiológica e trouxe. E eu acho que a religião partiu pelo menos um viés, assim, porque se você for pensar, é muito mais fácil de você conseguir controlar um povo a partir de alguma coisa. E aí eu vou trazer uma questão da filosofia, né? Quando a gente pensa na filosofia, por exemplo, alguns autores vão trazendo essa questão da religiosidade e tudo mais, de como que é e tal. E aí, em alguns momentos, eles se contra-argumentam porque eles pegam e falam assim: não, mas o ser humano nasceu de um ato que é um pecado. Então, o simples fato de você existir já te torna um pecador e tudo mais, não sei o quê, que vai enviesando a própria teoria deles e tal, do que eles vão trazendo e tudo mais. E aí, como que é o nome daquele filósofo de Deus está morto? Que eu acabei de esquecer. Nietzsche. Nietzsche chega e fala assim, cara, vocês estão tudo errado. Tipo assim, não existe essa história do pecado existe, o ser humano é bom ou o ser humano é mau. O fato é que a gente tem dois tipos de líderes no mundo. Então, a gente tem os guerreiros, que são aqueles homens que vão pra guerra, que vão guerrear a favor do seu povo. E a gente tem aquele cara que não é forte o suficiente para ser um guerreiro, então ele se torna um sacerdote. E aí, qual que é o jeito que o sacerdote tem de manter o povo? Porque o povo é sempre maior do que as autoridades. É o topo da pirâmide. Então, se o povo resolver se revoltar contra o governo, a polícia não é suficiente para dar conta de, se todo mundo resolver realmente ir lá invadir o Congresso e fazer alguma coisa, os caras levaram o imperador de Roma a cabeça pela rua. Porque é isso, o povo é maior, é mais gente. Então, como que o sacerdote faz? Ele cria um ser maior que tá ali o tempo todo olhando, e aí, como ele não é forte o suficiente para ser um guerreiro, ele passa a ser um guerreiro a partir do momento que ele embute uma crença na pessoa. Então, para mim, a religião, ela surge como uma forma de você conseguir conter. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Okay. Porque eu acho que muitas vezes, se a gente falasse assim, tipo, você tá com raiva, mata, não sei o que e tal, ia ser uma carnificina. Então, tipo assim, sem o contexto da religiosidade, a gente não teria a própria sociedade. Porque muitas coisas que pautam útil, a sociedade... Né? A religião, ela é uma prisão contém, útil. Exato. Só que a questão ainda é útil? Hoje em dia é necessário? Ou hoje em dia as pessoas teriam capacidade, através do conhecimento, de controlar os seus comportamentos? Não existem outros sistemas que... Porque, cara, é terrível. Tu diz pra uma pessoa assim, não, tem alguém te olhando o tempo todo, julgando tudo que tu faz o tempo todo. Tu se sente em São Paulo, quase sendo assaltado. É muito doentio fazer isso. É muito a invenção de Deus, porque não tem como alguém não dizer que é uma invenção. Pode ser que exista uma consciência que criou todas as moléculas e Big Bang, que não tem mais 13,77 bilhões de anos, né? Agora são 26 e pouco. Pode ser que exista, mas a invenção de Deus, ela é quase que maléfica, velho. O problema é que a religião surgiu sendo muito útil e ela pregava valores que traziam benefícios para as pessoas. A Bíblia, por exemplo, citava ali para os povos antigos, né? E não sei se ainda tem trecho hoje em dia, eu tô nem aí para a Bíblia, mas pregava o não consumo da carne de porco, por exemplo. Os judeus até hoje não comem. Não comem. Tem muita gente que não come porco.
Porque qual que era a justificativa que era trazida na Bíblia? O porco é um animal impuro, o porco é um animal sujo, o porco é um animal que ele tem afeto também ao mesmo tempo, tipo, como se fosse um cachorro e tal. Davam várias justificativas que tu pensa e não fazem muito sentido. Mas o que acontecia naquela época? Quem comia carne de porco morria. Porque a pessoa pegava esquistossomose, pegava um monte de verme e morria. Aí as pessoas, olha, o sacerdote, o padre, o clero ali, falou que a gente não pode consumir carne de porco. O Joãozinho comeu e tá doente, tá podre, tá morrendo, porque o porco é um animal impuro. Esse conceito que era trazido esse dogma, né? Esse conceito do porco ser impuro e não comer carne, era útil e fez muitas pessoas sobreviverem. E isso foi trazendo mais força para a religião. Mas a questão é, hoje que a gente pode tratar o porco para poder comer e para não pegar essas doenças, que a tecnologia evoluiu, esse conceito ainda é útil? Ou esse conceito é uma limitação que só tá prendendo as pessoas numa ignorância? E, sabe... Pra quê? Por isso que eu tenho aversão à religião, velho. Eu tenho, tipo... Cara, eu não consigo entender uma pessoa... Eu entendo os motivos pelos quais, tipo, muitas vezes é ligado a convívio social, a pessoa ter a rotina de ir e tal. Mas quando a argumentação científica, a literatura científica, inclusive, mostra que tu não consegue discernir os benefícios da fé sem ser esses pelo convívio social, etc. Tem, tipo, uma baixíssima evidência científica de que tu acreditar em algo a mais é um fator protetivo para a saúde mental. Estou certo? Tá, certíssimo. Certíssimo. Inclusive com muita pesquisa sobre isso, né? A diferença até de pessoas que sobrevivem a doenças graves porque elas atribuem alguma fé à cura delas de outras pessoas que acabam não sobrevivendo.